Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. E hoje eu vou te contar um segredo muito forte que eu usei para aprender o inglês. É algo que, bom, eu não vejo muita gente comentando sobre, então eu decidi fazer um vídeo para falar sobre isso neste canal. Bom, vamos lá então. Esse segredo funciona mesmo para quem está aprendendo sozinho, para quem faz curso, enfim. Então, vamos lá. Bom, o segredo que eu quero comentar com você aqui então nesse vídeo é a escrita. Eu não vejo muita gente comentando sobre isso, mas a escrita realmente é um potencializador da sua aprendizagem. E por quê? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a escrita. Eu comecei a aprender inglês pela primeira vez, eu deveria ter ali uns 11 ou 12 anos, e como toda criança, bom, eu não sabia exatamente o que eu queria. Então eu desisti de aprender inglês e voltei a aprender inglês lá pelos meus 15, 16 anos, um pouquinho já com uma maturidade um pouquinho mais desenvolvida. E foi então quando deu certo e quando eu consegui realmente aprender o idioma. Claro, bom, eu fiz curso também, né? Então, se você está fazendo curso, continue fazendo seu curso. Se você aprende sozinho também, fica aqui nesse vídeo, porque na realidade muito do que eu aprendi foi sozinho. Né? Muito do que eu aprendi foi sozinho. E deixa eu te contar então como que eu fiz. Bom, como eu falei para você, eu voltei a aprender inglês quando eu tinha lá por volta dos meus 15 ou 16 anos. Eu ainda estava então na escola nessa época. O que acontece? Eu ia para a escola, na maioria das vezes, na maioria dos dias, eu ia de ônibus, né, com escolar da escola normal, né, escola pública e tudo mais, né, então eu ia de ônibus. O que eu fazia dentro do ônibus? Eu tomava um caderno, né, então, em mãos, e começava a escrever algumas coisas, né, escrevia pensamentos meus, escrevia frases, escrevia o que viesse à mente. E aqui está o real poder dessa técnica de escrita. Bom, quando você está escrevendo alguma coisa, você força o teu cérebro a pensar mais devagar. E quando você faz isso, quando você se esforça para pensar mais devagar, você acaba realmente colocando os pensamentos em ordem. Ou seja, você vai então colocar no papel algumas coisas que você já sabe, obviamente, mas também você vai aprender tudo aquilo que falta, né, para você poder colocar no papel aquela frase realmente que você quer colocar. Então imagina que você está escrevendo lá, eu quero ir ao mercado comprar pão, carne e algumas outras coisas. Vamos dizer então que você sabe falar algumas coisas dessa frase, mas não tudo. Por exemplo, I want to go to the supermarket comprar. Deixa uma lacuna, deixa um espaço, depois você procura. Então eu quero ir, I want to go to the supermarket comprar pão e carne, por exemplo. Bread and. Beleza, não sei falar carne, então pausa aí, né? Beleza, então agora você vai procurar, então, se você tiver acesso à internet, ou se você não tiver, você procura depois. Mas enfim, vamos lá então, ó. I want to go to the supermarket to buy. Então, to buy, comprar. Bread, a gente já sabia, and carne. Meat. Então, meat. Ou seja, essa técnica é uma técnica boa porque ela vai, então, como eu falei no começo do vídeo, potencializar o teu aprendizado. Por que que isso acontece? Porque quando a gente aprende um idioma, tem duas classes de vocabulário. Tem o vocabulário passivo e vocabulário ativo. Vamos entender a diferença então. Bom, vocabulário passivo é tudo aquilo que você absorve e fica armazenado e de alguma forma ou outra você reconhece. Seja numa conversa, seja num filme, seja num texto. Então você reconhece esse vocabulário, certo? E o vocabulário ativo, então, é aquele vocabulário que você consegue realmente utilizar na prática. Você conhece e sabe utilizar. O passivo, você pode não sabê-lo utilizar. Você apenas reconhece quando você vê, escuta e assim vai. Por isso que, né, no nosso próprio idioma a gente consegue ler um livro ali, mas a gente talvez não consiga realmente utilizar todas aquelas palavras ali. Talvez algumas sejam mais formais, outras mais remotas a um contexto específico, enfim. É isso. Bom, então você vai transferir essas palavras que estão no teu vocabulário passivo para o teu vocabulário ativo, e dessa forma você vai deixar o teu cérebro um pouquinho mais veloz quando você precisar realmente utilizar essas palavras na fala, na escrita. E esse é o poder então da escrita que eu utilizei lá atrás para aprender muita coisa do meu inglês que eu tenho hoje em dia. Beleza, galera? Então espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, tenha te ajudado de alguma forma.
Se você gostou desse conteúdo e nunca tinha pensado por esse lado da escrita como um potencializador do aprendizado, então já se inscreve aqui nesse canal que está apenas começando, né? Apoia aqui o nosso trabalho e deixa nos comentários algum vídeo que você quer ver e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!